Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, pelo poder da tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque ela é a base e o alvo de tudo que fazemos. E te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui à frente. Que o Senhor dê o teu Espírito Santo sobre a tua igreja. É assim que eu te oro, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando hoje, como eu falei, mês de maio, que é o mês da família. E nesse mês, nós vamos estar meditando aqui no capítulo 6 de Efésios, extraindo aplicações desse texto para a nossa vida familiar, principalmente. Nós cremos que a nossa família é um projeto de Deus. Você crê que a sua família foi um presente de Deus para você? Você crê que a família é uma criação de Deus? Quem criou a família não foi uma instituição humana. A família não começou lá em 1900 alguma coisa, quando começaram a existir os cartórios e passaram a fazer as certidões de casamento. A família existe desde o Éden. Uma das primeiras criações de Deus foi a família. Deus constituiu a família. E Deus nos deu a nossa família. Porém, apesar da nossa família ser um presente de Deus, Ele mesmo ter formado a nossa família e ter nos inserido nela, é uma função nossa. Cuidar, zelar e proteger a nossa família. Nós cremos que Deus cuida de nós. Nós cremos que Deus guarda os nossos, como nós acabamos de cantar. Porém, a palavra do Senhor nos incentiva em diversos momentos a cuidar e zelar pela nossa família. É por isso que Paulo vai dizer aquele texto tão conhecido, onde ele fala que se nós não cuidamos dos nossos, não cuidamos da nossa família, nós somos malditos, miseráveis, porque a gente não cuida de quem está do nosso lado, de quem convive conosco, de quem tem o mesmo sangue muitas vezes que nós, de quem compartilha da vida conosco. Se a gente não cuida desses que são os mais próximos, como nós vamos cuidar de quem está mais distante? É por isso que o tema para este mês da família, eu quero que você guarde isso aí, justamente famílias protegidas pela armadura de Deus. Semana após semana nós vamos falar um aspecto dessa armadura e como isso se relaciona com a mim e com a sua família. Hoje eu vou fazer apenas uma introdução, como nós acabamos de ler no verso 10 até o 13. A sobrevivência, a vitória da nossa família, os nossos, muitas vezes não depende das nossas próprias forças, do que nós podemos fazer com os nossos recursos.
Mas muitas vezes depende da nossa posição, nosso posicionamento em Cristo e o uso correto daquilo que a gente pode chamar de recurso divino. Hoje de manhã nós falamos sobre o texto de João capítulo 6, no final do texto, onde Jesus dá aquele sermão duro, a multidão começa a ir embora, e aí Jesus vira para os 12 e fala: vocês também não querem ir? E aí Pedro dá aquela resposta compreensível: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és o ungido de Deus. Quando Pedro dá essa afirmação, em outras palavras, ele está querendo dizer que o nosso único recurso de socorro em todos os momentos da vida é justamente o Senhor Jesus. O nosso recurso principal de socorro, de força, deve ser o Senhor Jesus. E é por isso que a gente vai meditar nesse texto tão conhecido, mas ao mesmo tempo tão importante, tão lindo, para mim e para a sua vida. A primeira coisa que Paulo começa aqui nesse texto nos dizendo é: olha, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Meus irmãos, quando Paulo fala essa expressão, fortaleçam-se no Senhor, ele está dando uma ordem, é um imperativo aqui, mas ao mesmo tempo é um imperativo passivo, porque ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ora, a força que nós precisamos não está nos recursos que nós conhecemos e podemos buscar. O fortalecimento que nós precisamos não está no dinheiro, não está nas pessoas. O fortalecimento que nós precisamos só pode vir do Senhor. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos desanimados, desamparados, cansados. E por mais que pessoas falem algumas coisas, por mais que pessoas nos falem alguma coisa bonita, por mais que alguém passe um tempo conosco, o fortalecimento só pode vir do Senhor. Essa instrução que Paulo dá aqui, a igreja de Éfeso nos dá hoje, é justamente que nós precisamos buscar em todos os momentos da nossa vida ser fortalecidos pelo Senhor e o seu forte poder. O Senhor é poderoso para fazer todas as coisas convergirem a favor daqueles que amam a Deus. É o que diz a palavra. Todas as coisas cooperam com todas as coisas para aqueles que são da Almeida corrigida e atualizada. Todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor nos fortalece nos momentos difíceis. E o Senhor, com o seu forte poder, nos levanta e nos dá um novo vigor. É interessante nós percebermos que esse texto, ele se aplica justamente à nossa família. A nossa família, ela só pode ser inabalável quando nós estamos a todo momento sendo fortalecidos pelo Senhor e pelo seu forte poder.
Muitas vezes, as famílias deixam de estar ligadas à videira, deixam de ter intimidade com Deus, deixam de buscar a face do Senhor. E ao passo que isso acontece, a família passa a viver muitas vezes uma guerra fria, ou uma guerra armada. É muito triste quando conhecemos famílias que vivem em situação de guerra fria. Sabe o que isso significa? A Guerra Fria foi um período na história e a Rebecca sabe que eu gosto muito de estudar história e estudar a respeito das guerras que aconteceram. Eu gosto de assistir filmes sobre isso e tudo mais. A Guerra Fria foi um período na história de 1947, alguma coisa assim, até 1990, alguma coisa. Durou praticamente 50 anos. Onde não aconteceu nenhum conflito armado. Mas os países ficavam assim, olha, se você não me obedecer, eu vou ficar aqui. É mais ou menos o que a gente vê em alguns momentos. Eu vou te atacar, mas se você me atacar, eu vou te atacar mais ainda. Perceba que não aconteciam conflitos, mas eles ficavam se medindo, se ameaçando. O que isso tem a ver com a vida familiar? É que muitas vezes famílias que não estão sendo amparadas, ou melhor dizendo, não estão buscando ser fortalecidas no Senhor e no seu forte poder, correm um sério risco de viver numa situação de guerra fria. Não acontecem discussões, não acontecem conflitos, mas acontece aquele fica no seu canto, que eu fico no meu, dentro da própria casa. Você não fala o que eu não quero ouvir, eu não falo o que você não quer ouvir, e a gente vai tocando o barco. Assim. Eu não sei quantos dos irmãos estiveram no encontro de casais de 2023. Mas eu me lembro que o pastor Cleide, que esteve falando para nós, junto com a Marcos, sua esposa, que agora estão lá na cidade de Promissão, no interior de São Paulo, eles falaram sobre uma situação que muitos casais, às vezes, correm um sério risco de viver. Uma situação de divórcio emocional, onde eles não se separam, o casamento não acaba, eles continuam vivendo dentro da mesma casa, criando os seus filhos, mas emocionalmente eles já não estão mais conectados. Só que isso pode se expandir até mesmo no relacionamento com filhos e com pais. Quando se convive na mesma casa, se come a mesma comida, se compartilha das mesmas contas, mas não há conexão emocional. O relacionamento, o vínculo emocional já foi quebrado. Nós precisamos, meus irmãos, buscar em todos os momentos da nossa vida ser fortalecidos no Senhor e no seu forte poder, para que a nossa vida em família não se torne, não passe a ser como dois países em guerra fria, mas que o nosso convívio em família seja saudável e glorifique o nome do Senhor. Paulo continua dizendo o seguinte: olha, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Em algumas versões diz não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso daqui, essa orientação do verso 11 e 12, é para a gente realinhar quem de fato é o nosso inimigo espiritual. Eu lembro que uma vez, em alguma aula que a gente estava tendo, e era sobre amor, e a gente estava meditando sobre aquela expressão onde Jesus fala amar os seus inimigos. E o irmão de vocês, uma pergunta interessante aí, que falou: mas cristão tem inimigo? Porque, de fato, humanamente não podemos ter, né, irmãos? Eu falo ainda que eu sou ruim de memória. Eu sou péssimo de memória. Mas o que Paulo está nos orientando é que existe uma classe de forças espirituais, poderes e autoridades deste mundo. Algumas versões ainda vão falar que a nossa guerra é contra principados e potestades. A nossa guerra, meus irmãos, é contra o espírito do inimigo que atua neste mundo. A nossa guerra não é contra pessoas, não é contra seres humanos. A nossa guerra não é contra outras igrejas, aqueles que têm uma visão diferente de nós. Eu estava mexendo na internet essa semana e às vezes eu nem abro comentário, porque abrir comentário parece que é prejudicial. A gente vê uma publicação e aí abre os comentários para ficar lendo, né? E era uma publicação a respeito de uma visão teológica. Quando eu abri os comentários, os cristãos se degladiando nos comentários. Falando, você é um abençoado. Porque você pensa assim. E aí eu fico pensando, um monte de pessoas comentando, discutindo, debatendo, ofendendo umas às outras, que não entenderam o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. Não entenderam que a nossa luta não é contra os servos do Senhor que têm uma opinião diferente da nossa. A nossa luta não é contra igrejas diferentes que têm uma opinião diferente da nossa. A nossa luta é contra esses poderes e autoridades que estão trabalhando dia e noite contra a nossa igreja e contra a nossa família. Eu não sei se você sabe, mas o inimigo das nossas almas, ele trabalha em escala 7/0. Em um período de trabalho de 24 horas por 0. Contra a minha e a sua família. Escala 7%. Eu estou falando aí da escala 6/1, né? O inimigo, ele trabalha todos os dias. Até mesmo quando a gente não está vendo. Para tentar destruir a nossa família. E é por isso que Paulo fala o seguinte: olha, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele está dizendo, olha, de repente pode ser que o diabo faça alguma cilada, pode ser que ele ataque a sua família em algum momento. Não, ele está falando como se fosse algo que vai acontecer. Ele vai tentar atacar, ele vai tentar lançar ciladas contra os nossos. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, da armadura do Pai, para poder estar firmes contra esses ataques, contra essas ciladas. Pois a nossa luta
não é contra a carne e o sangue, não é contra os seres humanos, mas contra esses poderes. Quando a gente entende isso, a nossa vida em família fica muito melhor. Porque aqueles que estão em casa conosco não são os nossos inimigos. Por mais que em alguns momentos hajam conflitos, discordâncias, problemas, aqueles que estão na nossa casa, convivendo conosco, que são a nossa família, não são os nossos inimigos, pelo contrário, eles são o nosso bem mais precioso, depois da nossa salvação. Eles são o nosso bem mais precioso. E é por isso que nós precisamos estar revestidos dessa armadura para guerrear contra essas forças espirituais do mal. E ele ainda finaliza dizendo, nas regiões celestiais. Regiões celestiais porque nós guerreamos contra o mundo. Não é apenas fazendo uma declaração teórica e não aplicando isso à vida de fato, como a gente cantou. Se a gente não interceder cotidianamente pela nossa família, o que a gente cantou vai ser só mais uma música vazia que não vai mudar nada. O que nós precisamos entender é que nós guerreamos contra esses poderes espirituais quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós vivemos como Cristo viveu. Quando nós damos um bom testemunho. Quando, como vamos ter, dia 16, um evangelismo. Quando a igreja de Jesus evangeliza, proclama o amor de Jesus, ela está guerreando contra este mundo. E quando pessoas se arrependem e creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a igreja de Jesus está vencendo batalhas. Nós guerreamos contra este mundo quando nós proclamamos o nome do Senhor, onde quer que a gente vá. Não é como aquelas pessoas que muitas vezes, igual a gente ouviu, eu ouvi há algum tempo atrás, o Senhor tem trabalhado no coração. Alguém que vira e fala, olha, eu convivi com uma pessoa, eu gosto de estar na igreja, eu gosto dos louvores, eu gosto da palavra, mas eu tenho convivido com pessoas que eu precisei descobrir na marra, depois de meses que ele era cristão. Porque as coisas que ele falava não dizia com alguém que é cristão. E aí a gente fala, não, você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus, porque se você olhar para qualquer ser humano, você vai tropeçar. Mas no fundo, meus irmãos, o que a gente poderia pensar é que esse cristão que está dando um mau testemunho, se ele não estivesse dando esse mau testemunho, talvez ele não estivesse sendo empecilho na vida de alguém. Que Jesus já tem trabalhado no seu coração. Mas é como eu falei há algum tempo atrás. Jesus quer e trabalha no coração. E a nossa função enquanto igreja é não atrapalhar o trabalho dele na vida das pessoas. Mas o fato é que tem gente que muitas vezes faz um esforço para atrapalhar a obra do Espírito Santo. Olha isso. O Espírito Santo está trabalhando no coração, mas até quebrar essa barreira na pessoa, de um mau testemunho que ela ouviu por tanto tempo, leva tempo. É por isso que Paulo
fala sobre a nossa guerra, a nossa luta contra as forças espirituais. E ele continua no último verso 13, dizendo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Para finalizar esse texto, Paulo diz: olha, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau. É interessante, meus irmãos, que Paulo, ele, aqui no capítulo 6, ele está usando esse contexto de guerra, né? Por isso que ele está falando de armadura. E ele diz para a gente vestir a armadura de Deus, para a gente conseguir resistir no dia mau. Paulo não está dizendo aqui que, mais uma das coisas, ele não está dizendo que o dia mau não vai chegar. Ele não está dizendo que por sermos cristãos, a gente vai viver uma vida de 100% alegria, felicidade. Nós vamos continuar enfrentando lutas e vamos enfrentar o dia mau. Em algum momento, pode chegar para mim, para você, o dia mau. Mas o fato é que nenhum guerreiro veste a sua armadura quando já está na guerra. Quando está lá no meio da batalha, ele não pode falar: opa, peraí, deixa eu colocar minha armadura. Ele veste a sua armadura antes de ir para a guerra. Não é assim? Quando a gente vê nos filmes, eles colocam a armadura e começam a marchar em direção à guerra. É isso que Paulo está falando: olha, vistam toda a armadura de Deus, para que quando chegar os momentos de batalha, quando chegar o dia mau, vocês possam resistir. Vocês possam permanecer inabaláveis. A gente não, o que ele está propondo aqui não é: eu protejo a minha família até aqui, eu cuido da minha família até aqui, mas até aqui deixa assim mesmo. Não. Essa armadura é completa e a gente vai meditar em cada um aspecto da armadura ao longo desse mês. E como isso se aplica à nossa família, para a gente permanecer inabalável, para nós permanecermos resistentes no dia mau, é necessário que antes desse dia mau chegar, a gente vista toda a armadura de Deus. Mas talvez você olhe para mim e fale: eu estou vivendo esse período, eu estou vivendo um dia mau, a minha vida está difícil, lutas uma atrás da outra, e eu estou passando por esse dia mau. O Senhor também te dá a oportunidade de vestir essa armadura para guerrear, não com a sua própria força, mas guerrear no poder do Senhor. Na sua família. Eu não sei quais são as lutas que você passa. Eu não sei qual é o seu motivo de oração pela sua família. Um parente, um pai, um filho, irmão, irmã. Um parente distante, talvez. Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que podemos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória para todos sempre. Se nós não mantivermos a chama da fé viva em nosso coração, não adianta nada do que fazermos. É por isso que nós precisamos manter essa chama viva. Mas eu já tenho orado há tantos anos e não tem surtido efeito.
Não desista. O Senhor é poderoso para trabalhar onde a sua mão não consegue chegar. Ah, mas eu mesmo já perdi as esperanças. Talvez você não diga isso. A grande maravilha do Evangelho, uma das, é que Jesus trabalha nas questões da nossa vida e também trabalha nos devolvendo a esperança, nos devolvendo a fé. A fé é um dom de Deus. Nós temos isso. E se você já não consegue mais ter esperança, ter fé, peça isso a Deus. Senhor, me ajude a continuar crendo em Ti. Me ajude a continuar crendo no Teu poderoso agir. E o Senhor vai renovar a sua fé. Vai renovar a sua esperança. E vai renovar o seu ânimo. Baixe suas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Eu vou contar o ministério de louvor para nós finalizando o Pai,